do Palmeiras, o Verdão de tanta gente, o Alviverde imponente com Yara Oliveira. Fala, Tomás! O Palmeiras se reapresentou na manhã de hoje na Academia de Futebol e iniciou a preparação para o confronto com o Mirassol no sábado, na Arena Barueri, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Desfalque nos últimos jogos, o meio-campista Rafael Veiga treinou normalmente, já os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues e o lateral direito Mike cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance. O Palmeiras vive com a expectativa de retornar ao Allianz Parque o mais breve possível. A carga com a cortiça que será instalada no gramado do estádio deve sair de Portugal até o fim deste mês em aviões cargueiros. Ao todo, serão cerca de 20 toneladas do novo produto. Assim, o Verdão ficou mais próximo de ter sua casa de volta. A instalação da cortiça servirá para corrigir os problemas recentes no campo do Allianz Parque. E de acordo com a fornecedora portuguesa do material, a instalação da cortiça não leva muito tempo para ser finalizada. Assim, o Palmeiras acredita que terá seu estádio de volta no dia 10 de março para a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Obrigado, Yara. Muito obrigado. A gente estava falando agora, para o Palmeiras fica essa sensação também de mostrar algo para a torcida, porque o resultado foi ruim, a maneira como aconteceu, com 2 jogadores a mais. Só que bola mesmo, o Palmeiras jogou e muito, durante 80 minutos do jogo. O que o Palmeiras precisa fazer é gol. O Palmeiras precisa melhorar o aproveitamento. O detalhe. Que é um detalhe no futebol. A gente falou sobre isso aqui, a taxa, a eficiência do Palmeiras é de 10%, que é muito pouco. Tem que subir esse número, porque está criando, tem bons momentos nos jogos, mas perde muito gol. Deixa de converter essas possibilidades. A partir do momento que tiver uma eficiência maior, um aproveitamento melhor das oportunidades criadas, vai se estabelecer. Tem gente para voltar, tem gente para estrear. Ele fez o jogo que fez contra o Corinthians durante 75, 80 minutos sem o Rafael Veiga, por exemplo. E continua sem o Dudu. Talvez esses jogadores de excelência, daquele toque refinado no final, eles possam dar ao Palmeiras essa melhora de aproveitamento que precisa. E, cara, assim, óbvio que a gente entende a paixão do torcedor, a gente entende a decepção de um resultado que estava praticamente consumado e escapa nos últimos minutos, mas o Palmeiras não perdeu o jogo para o Corinthians, ele empatou o jogo. O empate é o resultado, para mim, mais natural de um clássico. As circunstâncias são circunstâncias doloridas, obviamente, mas não ao ponto de estarem alguns maus torcedores fazendo o que estão fazendo com o Everton, por exemplo. Erros acontecem. Para mim, houve um erro também muito determinante para o jogo do Piquerez, no lance do primeiro gol. O Piquerez está com uma bola dominada, vai sair jogando, entrega no pé do adversário e quando volta, dá o lado bom do campo para o Gustavo Mosquito fazer a jogada. Ninguém é responsável direto, sozinho, nem por uma vitória, nem por uma derrota. E agora a gente tem que ver esses jogadores do Palmeiras que estão chegando, e o Rômulo não ainda, porque está jogando o campeonato pelo Novo Horizontino. O Lázaro, curiosidade de ver o Lázaro, como que ele será utilizado, né? Se o Lázaro será utilizado como ele estava jogando mais no Almeria, como homem que entra na área para fazer gol, ou vai jogar como jogava no Flamengo pelo lado direito e migrando para o meio do campo. O Aníbal Moreno, a melhor dúvida que eu acho que um treinador pode ter é escolher entre 3 jogadores que estão jogando bem para o mesmo setor, que é o caso do Palmeiras hoje. Aníbal Moreno, Richard Rios e Zé Rafael. Os caras estão jogando muito bem, pô. Eles estão jogando tão bem que eu sou obrigado a te perguntar, Nori, para aproveitar aí o teu embalo, e a Renatinha vai falar já do Palmeiras também, não dá para pensar nos 3 juntos? Dá. Da forma como o Palmeiras joga, utilizando boa parte do jogo, os laterais como atacantes, jogar com esses 3 dá pra fazer tranquilo. E com 2 zagueiros? Tira um zagueiro e fica com 3. É muita ousadia pensar em 2 zagueiros, esses 3 no meio, mais Rafael Veiga e 2 atacantes? Não. Aí precisa ver como é que ele vai usar Rafael Veiga e Zé Rafael. Eu acho que pela ausência do Veiga, ele tem usado o Zé Rafael mais adiantado. E jogando bem o Zé Rafael mais adiantado. Então não sei como é, com o Veiga em campo, Veiga e Zé Rafael, mas como se fossem 2 meias, não sei se encaixa muito com o jogo do Abel, porque o Abel é um treinador que gosta muito de ter o domínio do lado do campo, seja com atacantes pelo lado ou seus laterais exercendo esse domínio, mas gosta também de ter o domínio numérico no setor de meio campo, por isso que várias vezes ele joga com linha de 3 para ter 5 ou 6 no meio, para que nesse setor
ele esteja sempre dominante. Mas eu não vejo nenhum problema em se jogar com Aníbal Moreno, Richard Rios, Zé Rafael e Rafael Veiga. Não vejo nenhum problema. Por isso que o técnico ganha bem, né, Renatinha? Que a gente fica vendo os nomes e quer colocar todo mundo. Aníbal, Richard Rios, Veiga, Zé Rafael, Dudu, Hendrick. De repente até tira um zagueiro ali, recua o Richard Rios para pôr o Flaco Lopes também, tem o Rony. O técnico é bem pago para saber a diferença, né, de qualidade técnica e qualidade tática, né? Às vezes você precisa tirar um cara muito bom para que o time fique mais forte taticamente. Tudo isso para te perguntar, Renatinha, se hoje, apesar desse empate com sabor de derrota para o Palmeiras, hoje, depois de 9 rodadas disputadas, o Palmeiras é mais favorito ao título do que era quando começou o campeonato? Ou é menos favorito na sua avaliação? Acho que nem mais nem menos. Segue como favorito. Principal favorito. Principal favorito. E acho que é o time a ser batido no Brasil junto com o Flamengo ainda. Coloca o Atlético Mineiro um pouco abaixo. Eu vejo dessa forma, não vejo que as coisas tenham mudado muito do ano passado para esse ano, né? E eu acho que o peso de um empate com sabor de derrota num clássico, ele é gigantesco, ainda mais quando essas duas equipes se enfrentam pela maneira como foi, como aconteceu. Mas eu acho que o Abel, entre muitas boas características que ele tem, né, entre várias, a blindagem do grupo é muito forte e ele faz isso como poucos. Então você pode ter certeza que o Everton, né, deve ter tido uma boa conversa com ele, e esfriando a cabeça, obviamente que ele não vai ser sacado do time, não tem o menor cabimento, né? Ele vai manter o Everton, e a partir do momento que o Palmeiras engatar uma boa ou 2 vitórias, as coisas vão normalizando, né? Como tem que ser. E eu acho que hoje ele tem muitas opções, como o Nori falou. Também acho que dá para jogar com Richard Rios, com Aníbal, com Veiga. Eu acho que dá muito bem para o Palmeiras manter essa equipe. Agora, o Rony não vem muito bem, né? As chances que ele tem tido não têm sido boas. O Hendrick passa por um momento aí, né, de transição também, mas o Hendrick tá jogando um belíssimo futebol como vinha, não mudou. Então tem que aproveitar esse momento dele enquanto ele estiver ainda aqui no Brasil. E o provável adversário ou o principal obstáculo para o Palmeiras ser campeão? O São Paulo ainda está na frente ou você coloca Santos e Bragantino no mesmo patamar do São Paulo hoje como principal candidato à zebra nesse Campeonato Paulista? Se é que a gente pode tratar essas 3 equipes como zebra. O Bragantino vem pedindo passagem faz tempo. É um time que sempre apronta, né? E pode aprontar. Eu ainda vejo o São Paulo acima, principalmente no Morumbi, apesar dos últimos jogos não terem sido bons. Mas o São Paulo aprendeu. Aprendeu não, né? Você pode pegar aí os duelos entre Palmeiras e São Paulo no mata-mata. São Paulo tem muito mais vitórias. Mas no futebol as coisas mudam da noite pro dia. O Palmeiras pode encaixar um bom jogo e vencer o São Paulo no Morumbi, mesmo porque tem qualidade para isso. Mas o São Paulo sabe jogar muito bem contra o Palmeiras e tem provado isso. O Palmeiras, de fato, na sua opinião, está à frente de todos, como favorito? Eu acho que o Palmeiras ainda está um pouquinho à frente de todos. Um pouquinho à frente de todos pelo tempo de trabalho, pela capacidade do elenco, pelo nível de futebol que apresentou já nesse ano. Só que assim, por exemplo, o Corinthians, a gente vai falar, se classificar, cuidado com o Corinthians. É óbvio que se não se classificar, não tem como tomar cuidado. Eu acho que num campeonato desses, que é um campeonato que é um campeonato rápido, de definição muito rápida, com jogos eliminatórios sem volta, a chegada do Corinthians é uma chegada forte, se ele se classifica. Porque como seria o mesmo caso, valia para o Palmeiras, valia para o São Paulo se fosse a mesma situação. Acho que o Santos chega leve, chega sem pressão, chega... Tudo que vier para o Santos a partir das semifinais acho que é lucro, isso pode ser positivo. E não vejo ainda no Bragantino o pique de chegada. Não vejo o Bragantino como uma equipe, nesse momento, com punch para buscar o título, para jogos decisivos. Talvez evolua na reta final. Eu acho que o Palmeiras e o São Paulo têm os times mais encorpados, os times com mais elenco, vem de conquistas, o Palmeiras com muito mais tempo de trabalho, mas o São Paulo já com um trabalho consolidado de uma temporada para outra e um elenco melhor. Para mim, pela ordem, eu colocaria Palmeiras, São Paulo, e aí para mim estão no bolo. Corinthians, Bragantino, Santos
e Novo Horizontino. Mas Coloco no o mata-mata... Novo Horizontino também. Então, no mata-mata, o Corinthians, se o Corinthians passar de fase, joga em Itaquera. Não joga, né, em Itaquera. É só se classificar Depende em primeiro lugar. depende, grupo, não né? joga. Pode jogar em Itaquera na final, se chegar à final, um jogo vai ser em Aí Itaquera. as coisas são bem diferentes. É Mas isso que eu quero dizer, isso, que a força ela aumenta, obviamente. Eu acho que dificilmente ele vai tirar a desvantagem dos 3 se tiver grupo, exatamente, né? porque se classificar, vai ser um dos últimos. Mais provável é que se classifique em segundo no grupo. Mas eu acho que essa chance existe. Na classificação acho que o Corinthians geral, vai se classificar. Né? Mas eu não sei se vai se classificar em primeiro. Só que chegou, cara. É outra história. Qualquer que seja o local do jogo, do time grande contra o time pequeno, um jogo só. No Campeonato Paulista, o time grande, para mim, é sempre favorito. Sempre favorito.